Essa lei é uma colcha de retalhos, mudou o Código Civil, não precisava mudar, e foi mexer justamente num ponto que é totalmente pacífico na interpretação dos contratos. Nós tivemos um jurista nos anos 1700, chamado Pothier, que fez um tratado da interpretação dos contratos, e tudo aquilo que puseram nesta lei, Pothier já tinha pensado 300 anos atrás. Portanto, há uma falta total de cultura no legislador brasileiro. Teria que alguém que estivesse lá a redigir esta lei aqui, eu ia até falar outra palavra, pudesse dizer mais, excelência, não sei qual a excelência que estava lá, essa lei é de Pothier, 1720, quando diz que se atenderá mais à intenção do que o sentido literal de linguagem, e quando foi colocado aqui, isso só para obrigar o professor de direito civil a rever o livro, né? Já tem que rever tudo de novo para a nova edição, porque eles alteraram a lei de interpretação e colocaram no artigo 113, que tem o caput. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Pothier, em francês, muito claro, já falava isso. Por que trazer isso para a lei se está tão tranquilo? Nunca tivemos problema, eles vão mexer com a interpretação. Eu acho que são civilistas frustrados que querem aparecer um pouco, fizeram esta lei, que tenha sucesso. Mas não mexa no direito civil. Hoje nós vamos falar alguns aspectos contratuais. O contrato hoje ele sofre dos mesmos males e das mesmas virtudes de todos os organismos sociais do direito. A internet, a informática, assume um papel fundamental na contratação, mas algo que deve ficar bem claro é que, não importando se nós utilizamos o contrato clássico, redigido, assinado, ou o contrato que é firmado com o Enter do computador, ou o contrato que é firmado com o Enter no celular, os princípios clássicos de contrato não são afastados, nem por uma e nem por outra das formas. Então, nós temos que entender que o contrato ele apresenta um contraste. Costuma-se dizer repetidamente que o contrato é um acordo de vontades. Nem sempre. O contrato apresenta um contraste de vontades, porque se nós levamos em conta uma compra e venda, o vendedor quer vender pelo seu melhor preço mais alto possível e o comprador quer comprar pelo menor preço possível. O contrato é, portanto, um ponto de encontro das vontades. Nem sempre o vendedor está plenamente satisfeito e nem sempre o comprador está plenamente satisfeito. O que acontece é uma acomodação das vontades, não importando qual o instrumento legal que se faça isso, seja no papel, seja por meio informático, seja por telefone ou de qualquer outra forma. O contrato, historicamente, tem uma sequência muito interessante. Nos contratos romanos, que eram essencialmente solenes, que em Roma havia um direito, estou falando em Roma já no período republicano, não é? Não naquela parte histórica mais antiga, mas Roma, quando já tem o seu império bem disseminado, ele tinha um contrato que era exclusivo dos patrícios, que eram os nobres, os romanos, e o contrato dos gentios. Então, nós tínhamos direito para os patrícios e direito para o ius gentium. Quando Roma se lança a mercancia internacional, e eles dominam todo o Mediterrâneo, não é? Eles têm que simplificar as formas. Então, aquelas formas solenes que, per eset libra, do bronze da balança, o contrato tradicional romano era feito perante as duas partes, um menor de 15 anos segurava uma balança de bronze
e se colocava num dos pratos da balança ouro ou moeda que já tinham, e no outro prato algo que simbolizasse o que estavam comprando. Se fosse terra, um pouco de terra, se fosse cereais, um pouco de cereal. E com este garoto de menos de 15 anos, do sexo masculino, o libre prens, o segurador da balança, as partes proferiam palavras solenes. Ego cogito, ele não podia mudar, não podia usar um sinônimo para o contrato valer. Então, a autenticidade do contrato estava nessa solenidade, porque como a forma escrita ainda não existia e não estava difundida, não havia papel, não, usavam papiro e outras coisas, mas a solenidade, a garantia de que esse contrato existiu foi com o livre prensa, com as partes e 5 testemunhas presentes que vinham o contrato e te atestavam que, de fato, as partes contrataram. Até chegarmos ao contrato escrito, houve uma longa evolução. Quando nós temos já a codificação de Justiniano, os contratos é algo que se junta, né? Contrarem, contractos. Nós já temos o contrato moderno, que atravessa o período da Idade Média, naquela parte nebulosa, porque durante muitos anos a codificação de Justiniano ficou esquecida. Nós tínhamos outras codificações baseadas na de Justiniano, que é do ano de 545 da era cristã, já em Bizâncio, já em Istambul, não mais em Roma, porque o Império de Roma já havia caído. E o direito vai renascer com as universidades, sendo a primeira de Bolonha, em 1630, por aí. E depois as outras que vão surgindo, inclusive a nossa de Coimbra, que veio dar o direito brasileiro. Quando nós chegamos, eu estou correndo na história, porque senão acaba dando hora só de história. Quando nós chegamos à época das codificações, e no curso da história, no século XIX, final do século XVIII, século XIX, entendeu-se que o direito não podia ficar esfacelado, né? Porque nas universidades se ensinava o direito romano clássico, lá de trás, e se aplicava um direito bárbaro, que não tinha nada de direito romano. Então começou um movimento que não foi unânime, teve muita discussão, para se codificar aquilo que Justiniano havia feito 1000 anos atrás, para codificar para o direito moderno. E se o Código Francês, do início do século XIX, não foi o primeiro, e não foi, porque o primeiro foi da Prússia, foi o mais importante. O Código Civil francês, e agora vocês vão ver por que eu cheguei aí, o Código Civil francês, ele foi uma reação aos direitos da nobreza. Ele veio como consequência da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi uma revolução popular, foi uma revolução dos burgueses, aqueles que tinham dinheiro, mas não tinham títulos de nobreza e não tinham a terra. E o contrato na França, que entrou no Código francês, ele veio para permitir que os que tinham dinheiro no século XIX adquirissem as terras e se tornassem proprietários. Com isto, o contrato na França não precisa ser registrado até hoje. O registro é apenas confirmatório, o registro de imóveis. Então, o contrato de compra e venda de imóveis, ele transfere a propriedade. Em francês, le contrat vaut titre. O contrato vale como título. Isto foi no início do século. 80 anos depois, temos o Código Alemão de 1900. E o Código Alemão subverte totalmente esta ideia e, dentro do princípio do direito contratual e mais ainda do direito real, o contrato ele serve para prometer a transferência da propriedade, mas a propriedade só se transfere com o registro de imóveis. Quando Clovis Bevilacqua prepara o nosso código, que entra em vigor em 1º de janeiro de 1916, mas ele começa a preparar ainda no século anterior,
ele tinha esses dois sistemas. Ele absorveu muito do sistema de direito obrigacional do Código francês, mas o sistema de direitos reais foi o do registro de imóveis. Com o Código de 16 surge o registro de imóveis no Brasil. Só que o registro de imóveis dá uma presunção de propriedade. Pode-se provar o contrário. Então, o contrato no direito brasileiro, até hoje, ele só vale como contrato de direito real quando a transferência por escritura pública ou particular é registrada no registro de imóveis. Daí para frente, no século XX, o contrato vai ganhando um dinamismo muito rápido que chega ao seu ápice depois da Segunda Guerra Mundial, quando, no caso do Brasil, nós entramos no mundo industrial. Com a Companhia Siderúrgica Nacional, pudemos ter indústrias próprias no Brasil, e grandes indústrias, e aí nós passamos a ter o país industrializado e o país da agricultura e do agronegócio. E os contratos se dinamizam com a instituição dos bancários e tudo mais. Então, o contrato é a menor célula da economia. A multiplicação de contratos é que forma o bojo da economia. Não há economia que sobreviva sem o contrato. E o contrato principal é o da compra e venda. De todos eles, a compra e venda é o principal e vão decorrendo os outros contratos que se seguem. O Código de 16 trata o contrato ainda sob o espírito burguês. O Código de francês tem uma influência muito grande e o contrato não tem uma finalidade social. O Código de 2002, ele traz alguns princípios totalmente inovadores na nossa legislação sobre os contratos. Então, nós temos aqui o contrato que deve seguir a sua finalidade social, a boa-fé objetiva. Esses princípios são introduzidos no Código de 2002 como algo absolutamente novo, quando se diz que o contrato deve levar em conta a boa-fé e sua função social. Cria-se aquilo que se denominou cláusulas abertas, porque a boa-fé é vista em cada caso concreto e a boa-fé objetiva que se fala aí é a boa-fé geral, a boa-fé do bom pai de família, bonus pater familias, a boa-fé do homem médio. Então, em cada contrato, hoje ainda com o Código de Defesa do Consumidor e os contratos que se espalham aí pelos contratos bancários, contratos agrícolas, todos eles, há que se examinar se há uma objetividade na boa-fé, se o homem médio aceitaria aquele contrato. É isso que o julgador deve fazer quando se alega que o contrato foge à boa-fé. É um contrato doloso, portanto, que pode ser anulado. Não. Então, é a boa-fé objetiva, que é uma boa-fé geral a ser avaliada no caso concreto. Por isso que eu tenho uma boa-fé objetiva típica do contrato de locação, típica da compra e venda, típica do empréstimo e assim por diante. E a função social. Eu me recordo que logo que entrou em vigor o Código de 2002, vocês, alunos, os seus alunos da época, me perguntavam, mas professor, o que é a função social do contrato? Porque o juiz tem que admitir essa função social, porque se o contrato não cumprir uma função social, ele pode intervir no contrato, dando negatividade ao cumprimento de alguma cláusula ou de todo o contrato. E eu dizia, eu não sei, a priori nós não sabemos, mas vejam, se um cliente chega no escritório do advogado e diz que eu estou com esse contrato, essa cláusula aqui de pagamento mensal está me aferrolhando, me puseram meios de aumento de pagamento mensal e eu não consigo pagar, doutor, veja o que o senhor pode fazer para mim. Esse advogado vai avaliar se esse contrato está cumprindo uma função social. Lembre do que eu falei, o contrato é a célula menor da economia do país.
Sem o contrato, a economia não anda, porque não tem como andar. Nós contratamos quando compramos um jornal, quando compramos algo na internet, quando compramos um chocolate ou quando compramos um automóvel ou um imóvel. Então vejam que esta multiplicação de compra e venda é que faz a economia andar, portanto, é uma função social. Se esse contrato se desvia da função social, tem cláusulas leoninas, cláusulas injustas, o juiz pode intervir. Essa é a cláusula aberta mais importante que está no Código Civil de 2002. As críticas que vieram sobre essas cláusulas, que também estão em outras leis, como em Código Português e no Código Italiano, as críticas que vieram a essas cláusulas é que essa cláusula dá uma mobilidade muito grande, uma flexibilidade muito grande ao juiz, que tem que definir o caso concreto, se há boa-fé ou se há função social. Rebateram-se os críticos, vejam o que eu digo nas minhas obras, dizendo que não se trata de uma prerrogativa do juiz, mas de um poder, do poder judiciário, porque sempre haverá os contratos serem examinados diuturnamente, completamente, pelos tribunais. E hoje, se eu quero saber se uma determinada cláusula contratual, um aspecto contratual, cumpre sua função social, eu vou à jurisprudência, vejo e pego os contratos parecidos ou semelhantes. Hoje nós temos uma importância jurisprudencial que nunca tivemos sob o Código de 16, porque a jurisprudência forma a conceituação dessa função social. O que é função social para uma locação, o que é função social para um empréstimo, o que é função social para um contrato de fornecimento, assim por diante. Se eu não tenho precedentes, aí eu vou ter que criar uma decisão no caso concreto, se não há nada igual. Esse sistema de precedentes causa um fenômeno universal interessantíssimo. Nós, no Brasil, nos filiamos ao sistema da Europa continental, que é o sistema romano-germânico, sistema do direito romano, que é um sistema de direito escrito e codificado. A Inglaterra e os países de língua inglesa, Estados Unidos e os demais, eles têm o sistema do common law. É a família do direito anglo-saxão. E agora eu vou fazer um parênteses aí para que vocês entendam e nunca mais esqueçam por que nós temos um direito europeu de um jeito e um direito inglês de outro jeito. Quando nós partimos para a codificação, o sistema romano impera por causa das universidades, Bolonha, Paris, Coimbra, nunca deixo de mencionar Coimbra, que é da mesma época, diferente do que se tinha em Oxford e Cambridge. Por quê? Os romanos tiveram 300 anos na Inglaterra também. E por que o direito não é igual? Sutilezas. Sutilezas que mudam a história. Como o nosso direito é filiado à codificação, nós partimos, absorvendo o Código Francês e o Código Alemão, que nos chegou do caldeamento das ideias da Idade Média, para uma lei escrita. O juiz, que era do Estado, porque em Roma se julgava, havia uma fase em que o pretor fixava a discussão e entregava a um arbitrator. Olha, veja a arbitragem naquela época, que era um leigo que não era cônsul e que decidia. Um preparava, o outro decidia. Quando o pretor assumia o seu cargo numa cidade, numa província, ele baixava tábuas que dizia: aqui o prazo para ação possessória é de tanto, eu vou decidir a ação de vizinhança desse jeito, eu não vou admitir divórcio nesses casos, e publicava isso na entrada do átrio onde ele julgava. Acontecia a mesma coisa na Inglaterra. Era a mesma coisa. Só que, na Inglaterra, o sistema permaneceu. E essa forma de julgar foi criando os precedentes que fez nascer o common law.
Se vocês forem ler um documento jurídico em inglês ou americano, vão ver que tem muito mais citações em latim do que nós, hoje. Porque eles absorveram o sistema romano puro, do direito comum, dos precedentes, e ficou até hoje. E no Brasil, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, toda a Europa continental, o nosso sistema de lei escrito. Com o avançar do tempo, com a União Europeia, os dois sistemas tinham que conversar. A conversa não é muito fácil, porque eu costumo dizer para os meus alunos de bacharelado, eu dizia, né, hoje eu não dou mais aula no bacharelado, eu dizia que o sistema inglês era em polegadas e o nosso era no sistema métrico. Então você precisava sempre de um adaptador, porque as instituições não se encaixam, têm que ser adaptadas. O que nós notamos hoje é que cada vez mais, dentro até do nosso próprio Código de Processo Civil, os precedentes têm um valor mais alto do que a própria lei escrita, e cada vez mais, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a lei escrita vem preponderando. Então, nós estamos atravessando uma fase onde os direitos estão se harmonizando. Tanto é assim que, tanto em Oxford, em Cambridge, como na Sorbonne, como em Coimbra, uma das matérias das faculdades é direito comparado. Mas é um direito comparado que não é para comparar com o Islã, não é para comparar com o direito oriental. É para que o europeu, que vai se formar em direito, possa compreender o sistema continental e o sistema inglês. E isto vai fazer com que, já está fazendo, estamos vivendo essa problemática, que os dois direitos estão se absorvendo. E eu me recordo que, quando o meu professor de Direito Civil me contava essa história, nas aulas, ele me explicava, mas por que na Inglaterra não houve mudança com 300 anos? Exatamente por isso. Porque a Inglaterra, tradicionalista sempre foi, manteve a tradição romana dos precedentes. Um contrato feito na Inglaterra ou nos Estados Unidos, um contrato feito na França ou no Brasil, tem aproximações diferentes. O contrato americano tem dezenas de páginas, porque prevê tudo, eles não têm Código Civil. O contrato brasileiro pode ter 2 páginas e, na última cláusula, os casos omissos serão resolvidos pelo Código Civil pela legislação aplicável, basicamente. Então, hoje, muito mais do que ontem, torna-se absolutamente necessário que aqueles que advogam e têm contato com o direito internacional conheçam muito bem esses dois sistemas, conheçam muito bem inglês e muito bem francês, para que possa francês, italiano, espanhol, alemão, quando possível, para que possa fazer as comparações. Alguns anos atrás, eu estou num escritório logo depois que me aposentei, já faz mais de 20 anos, quando recebíamos uma minuta de contrato de uma empresa americana, era uma dificuldade dizer aos americanos que determinadas cláusulas não se aplicavam no Brasil. Como, por exemplo, a arbitragem. A nossa arbitragem só surge no final do século passado, porque no Código de 16 a arbitragem era um nada. Eu não vou entrar em detalhes, mas era uma dificuldade, ninguém usava. Então, hoje nós temos uma sistemática que exige uma completa junção dos dois direitos. Eu posso dar até um exemplo, não é? O direito americano permite que se dê uma tarifa, um limite à cláusula de indenização. Então, faz-se um contrato, por mais complexo que ele seja, e uma cláusula faz uma limitação. A indenização decorrente desse contrato não passará de X dólares. Esta cláusula no Brasil não vale, não valia. Já está valendo, porque a influência internacional é muito grande. E os contratos empresariais brasileiros, hoje, quando a empresa é de médio para grande porte, já admite e prefere a arbitragem.
E qual é a cláusula arbitral? Não é simplesmente dizer que as partes vão recorrer ao juízo arbitral. Há uma fase prévia de tentativa de conciliação, uma segunda fase, que é uma tentativa de negociação, todos com prazos, as partes vão indicando os negociadores, ou o instituto indica os negociadores e conciliadores, e depois, não sendo possível, institui-se a arbitragem nos vários juízos arbitrais que temos. Em São Paulo, os mais importantes são da Fiesp, da Fundação Brasil-Canadá, o Consulado Americano e o Britânico. Tem também da GV e o mais famoso, não é? Que é da Comunidade Internacional, em Paris, a CCI, a Câmara de Comércio Internacional, que também atua no Brasil. As partes podem escolher onde vão querer que sejam julgadas. Mas esta cláusula, que até uns 20 anos atrás era repelida no Brasil, para que nós pudéssemos entrar no meio global, para que nós pudéssemos definitivamente nos inserirmos no mundo globalizado, veio para ficar, e com as leis mais recentes de últimos 3 anos, que facilitou mais ainda a arbitragem, hoje nós temos um contrato, principalmente os contratos empresariais, globalizados. Não devemos esquecer que, quando saímos do contrato empresarial, nós temos os contratos de consumidor, com aspectos diversos, sempre protegendo o consumidor, e vários segmentos de contratos que são regulados por leis especiais. Por exemplo, a lei de incorporações, que cuida das incorporações, e várias outras aí que nós podíamos citar. Então, vejam que o espírito do contrato é vasto, nós temos um universo muito grande no contrato, e no direito civil, especificamente no direito civil, o contrato ele assume, eu diria, 30% a 40% dos grandes feitos judiciais, e nós temos de 60% a 70% de indenizações não contratuais. E aí, en passant, eu falo da responsabilidade que decorre do contrato e da responsabilidade extracontratual, aquela que surge sem um contrato prévio, como um atropelamento, a queda de uma casa, etc., onde não existe contrato prévio. Então, o direito das obrigações, e o contrato é o centro gravitador dele, traz praticamente 90% das questões que chegam a uma sentença e a um acordo. Por quê? O direito de família, que sofreu ingentes modificações sociais nos últimos 20 anos, não é? Hoje nós temos institutos de direito de família que nem se sonharia a aceitar no passado. O direito de família ele tem a tendência de desgarrar-se do direito civil e ganhar uma autonomia, porque o especialista em família não vai cuidar do contrato, não vai cuidar de falências, não vai cuidar de acidentes de trânsito, vai cuidar da estrutura e desestrutura da família, o poder da criança e tudo mais. E eu quero lembrar a vocês que a medida provisória da Lei da Liberdade Econômica, que era 881, transformada em lei em final de setembro, veio ainda mais alterar o sistema de interpretação dos contratos. Mexendo não devia mexer. Essa lei é uma colcha de retalhos, mudou o Código Civil, não precisava mudar, e foi mexer justamente num ponto que é totalmente pacífico na interpretação dos contratos. Nós tivemos um jurista, nos anos 1700, chamado Pothier, que fez um tratado da interpretação dos contratos, e tudo aquilo que puseram nesta lei, Pothier já tinha pensado 300 anos atrás. Portanto, há uma falta total de cultura no legislador brasileiro. Teria que alguém que estivesse lá ao redigir esta lei aqui, eu ia até falar outra palavra, pudesse dizer mais, excelência, não sei qual é a excelência que estava lá, essa lei é de Pothier, 1720, quando diz que se atenderá mais à intenção do que o sentido literal de linguagem, e quando foi colocado aqui,
Isso só para obrigar o professor de direito civil a rever o livro, né? Já tem que rever tudo de novo para a nova edição. Porque eles alteraram a lei de interpretação e colocaram no artigo 113, que tem o caput. A interpretação do negócio deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Tinha em francês, muito claro, já falava isso. Por que trazer isso para a lei se está tão tranquilo? Eles vão mexer com a interpretação. Eu acho que são civilistas frustrados que querem aparecer um pouco, fizeram esta lei, que tenha sucesso. Mas não mexa no direito civil.